Bem-vindos a mais um Intellicast. Eu sou Maíra, host de hoje, anfitriã desse encontro tão bacana que está acontecendo num dia especial para a gente, que é o Intelli Day, é o dia que a gente recebe as famílias e candidatos e candidatas interessados em estudar aqui no Intelli. Então, aproveitamos a presença de vocês três para essa conversa, essa gravação. Eu não gosto de apresentar as pessoas porque eu acho tão, né, quem que se apresenta melhor do que si próprio, né? Então, eu pedi para vocês começarem se apresentando. E aí eu já faço a primeira pergunta, pode ser? Ótimo. Posso começar? Eu sou Raj, faço parte da equipe de Comunidade e Cultura aqui no Intelli. Ajudei a criar o Centro de Desenvolvimento de Liderança e venho nessa jornada com o Intelli desde a fundação aqui da instituição. Muito bom. Eu sou Maurício Garcia, eu acompanho o Intelli desde o início aqui, eu colaborei com a criação também, e hoje eu sou head do Conselho Acadêmico. Muito bom. Prazer, eu sou Edu Valadares, sou parceiro aqui do Intelli também, vi o Intelli surgir, nascer. Eu sou um apaixonado por aprendizagem, gosto muito de me apresentar como um questionador assim dos processos de aprendizagem, trabalho muito hoje com essa área, venho com esse cenário da educação, da sala de aula como professor e gosto muito aí de avaliar como é que a gente está aprendendo a aprender o tempo todo. Muito bom, obrigada Edu, obrigada Raj, Maurício. Me contem uma coisa, a gente, em vários momentos da vida, a gente fica tentando prever como vai ser o futuro, né? É do ser humano, eu acho, né? Bola de cristal, feitiçaria, a gente gosta de tentar prever o que vai ser o futuro. E olhando, né, para trás, as previsões que vocês faziam, né, para o futuro da educação, o que se materializou e o que não aconteceu no imaginário, né, o que vocês tinham imaginado para o futuro da educação? Como você achou que a educação seria e como ela é de fato no futuro que é o presente de hoje? Vou começar então. Não, eu acho o seguinte, uma coisa que a gente via no passado e eu acho que se materializou é a diversidade de público. Porque primeiro a gente fala de educação superior e educação básica, que já são coisas completamente diferentes. E quando a gente vai para a educação superior, a gente fala de educação presencial e educação à distância, que também são públicos completamente diferentes. Então, isso é uma coisa que se materializou. Então, é difícil você hoje falar sobre padrões de educação sem considerar essa diversidade, porque cada realidade é uma, cada realidade tem dinâmicas próprias e essa característica eu acho que vai impactar o futuro também, porque cada uma vai ter uma trajetória diferente também. Então a educação é mais diversa. E o que não se materializou? Eu acho que não se materializou e acho que não vai se materializar aquela coisa. Eu, apesar de adorar tecnologia, trabalhar com tecnologia, eu vivo ttecnologia, o pessoal achar que botou um computador na sala de aula, aquele negócio virou tudo. A gente viu acontecer isso com as lousas digitais, a gente viu acontecer isso com os tablets, a gente está vendo acontecer com a inteligência artificial agora, metaverso, tudo isso a gente viu acontecer e eu acho que isso não vai se materializar porque não é por aí. Isso aqui é uma boa conversa também para a gente ter sobre isso aí. Isso para mim que não se materializou e não vai se materializar. Muito bom. Bola de cristal do Maurício Garcia tá funcionando. Fica pegar o gancho. Por favor. Eu vim da sala de aula, né? Sala de aula estritamente tradicional. Então, convivi sempre com muitos professores e professoras. Sou professor também por formação. E a gente sempre cresceu muito com esse imaginário de que a tecnologia ela ia chegar para solucionar N coisas. E está solucionando N coisas. Está ajudando N coisas. Resta saber qual o nível de abertura também desse professor, dessa professora, para essa novidade, né? O quanto a gente enxerga isso como uma dificuldade, o quanto a gente enxerga isso como um auxílio. Então, eu acho que esse gancho que você trouxe, Maurício, de ver recursos de sala de aula, podendo facilitar, acho que a palavra boa aqui é de facilitação, mas também de não gerar um estranhamento ou um medo desses recursos, como se fosse um adversário, né? Eu preciso lutar contra isso porque vai me substituir. Quando, na verdade, não vai substituir nada, é só um grande auxílio, é um grande aparato de aumento de visão, aumento de significado, inclusive, desse professor, dessa professora. Eu enxergo muito nisso, tendo em vista que eu vi também vim desse ambiente e vejo hoje como é que muitos professores e professoras lidam com isso tudo, né? Esse certo receio da tecnologia como elemento, assim, agravante, de adversário. Eu preciso competir, e não é competição nenhuma, ao meu ver. A gente cresceu com esse imaginário e não se concretiza essa briga, pelo contrário, é justamente esse auxílio. Sim. O Maurício fala, eu já vou passar a palavra para você, o Raj está pensando na resposta dele, eu conheço a cara dele de que está pensando.
O Maurício conta uma história que o professor perguntou para ele uma vez, né, num congresso, se os robôs substituiriam os professores, né? E aí você respondeu que depende, se o professor dá aula como um robô, possivelmente ele será substituído, né? Agora, aquele professor que dá significado ao aprendizado, que constrói a relação, né, de ensino-aprendizagem com o aluno, a tecnologia, como o Edu falou, vem para apoiar esse processo, permitir que dinâmicas que antes não eram possíveis passam a ser possíveis, mas no final das contas, os protagonistas continuam sendo o professor e o estudante na sua relação. E você, Raj, o que se materializou e o que não no seu imaginário do futuro da educação? Eu acho que não era nem do meu imaginário, mas eu acho que de tendências que falavam muito do futuro da educação e que eu até tinha medo, que falavam assim do desaparecimento da escola, da faculdade, da sala de aula. Então, no futuro, até com as tendências de lifelong learning, não vai mais existir, isso vai desaparecer. E eu fico feliz que não desapareceu. Eu acho que mais do que nunca, a sala de aula, a educação formal, é muito importante. É um espaço porque a gente está aprendendo o tempo inteiro, então assim, essa criticidade, esse pensamento crítico é na sala de aula que a gente vai ter a oportunidade de explorar mais a fundo. Então eu fico feliz que isso não tenha se materializado nesse reporte de tendências futuristas, de que a gente estaria aí aprendendo em todos os lugares. Mas eu acho sim que se materializou, assim, diferente do passado, que era uma relação muito humana, a tecnologia em si ocupou um lugar. E ocupando esse lugar, ela passa a ser um agente de educação muito importante. Então, assim, muito mais do que ter medo em relação à tecnologia, é como que a gente usa a tecnologia ao nosso favor no processo de aprendizagem. Então, acho que isso, ver salas de aulas cada vez mais digitais, salas com artefatos, salas com infraestrutura, sistemas, isso acho que é muito bacana de se ver o quanto isso evoluiu. Muito bom. Posso fazer um acréscimo rapidinho, Claro. Raj, de uma sensação que eu tenho também? Gostei muito, Raj. Eu gosto muito de estudar também a coisa do design. Então, a sala de aula eu vejo de vários ambientes que se colocam como ambientes inovadores, o design de sala de aula mudando, para não ser mais esse design tão tradicional de século passado, da visão unilateral do conhecimento só no professor, na professora, e o aluno só fica ali no contexto passivo de receber, com ambientes que são muito mais inclusivos em vários aspectos, né? Inclusivos na participação, na colaboração. Acho que é importante também pensar nessa coisa do desenho da sala de aula, quando você trouxe, que a sala de aula, que bom também que ela não deixou de existir, mas eu também vejo como ela está se reconfigurando. E então a gente falou do que a gente achou que o futuro seria e o que não foi, né? Então agora eu vou dar uma varinha mágica para cada um de vocês e se vocês pudessem, né, desenhar o ensino superior do futuro, que elementos ele teria? Tá? A gente escolheu um caminho aqui no Intel, que é o caminho de ensino baseado em projetos, que tem as suas características. A gente não acha que ele é perfeito e não acha que ele é o único caminho, mas falando assim mais filosoficamente, né, como vocês imaginam que o ensino superior deveria se posicionar diante desse presente que a gente tem, que a sala de aula não acabou, que o professor continua fundamental, amparado por tecnologia, e que é um mundo muito mais diverso, com muito mais gente participando da educação do que se participava no passado. Então, dei uma varinha mágica para cada um, agora vamos imaginar o que é a universidade, o ensino superior que a gente desejaria para o futuro. Você quer começar, Maurício? Bom, vamos lá. Bom, eu acho o seguinte, vamos olhar um pouquinho para o passado, só para a gente poder projetar esse futuro, né? A educação, ela sempre foi holística, historicamente. Ela sempre foi. Então, a universidade, ela surgiu na Idade Média, ou até um pouco antes das universidades europeias, né? Mesmo hoje, a universidade mais antiga em funcionamento no mundo hoje é uma universidade do Marrocos, que é de 800, 200 anos antes da Universidade de Bolonha. Mas elas surgiram com espaços de debate, de reflexão, em tudo. Porque Aristóteles era assim, Leonardo da Vinci era assim, tudo, né? Você tinha toda essa coisa que a gente chama de polímatas, que são essas pessoas que navegam em várias áreas. Aí quando a gente chegou no século XIX, começo do século XIX, com Napoleão na França e com Humboldt na Alemanha, foram criadas essa coisa da especialização. E isso acelerado pela Revolução Industrial. Demandando, né, essa Demandando especialidade. isso. Napoleão queria formar mão de obra para o império dele e o Humboldt formar especialistas em pesquisa, na unidade de pesquisa. Isso deu origem a um problema que a gente tem hoje, que são as disciplinas. Porque cada professor é especializado naquela disciplina dele, ele se aprofunda, faz mestrado, faz doutorado naquilo, e a gente quer formar um generalista com um monte de especialista. Essa conta não vai fechar, né? Então eu acho que quando eu projeto o futuro,
E aí que entra a inteligência artificial, que vai permitir isso. A maior oportunidade que a inteligência artificial está nos dando é a gente voltar a valorizar os polímatas. As pessoas que navegam em várias áreas, né, que conseguem aproveitar o máximo de cada área e empoderado pela inteligência artificial. Então eu acho que as escolas, elas precisam repensar seus currículos. Isso não só na educação superior, você falou educação superior, mas educação básica é a mesma coisa. Por que tem que ter biologia, matemática, física, química? Por que esse negócio não pode ser mais horizontal? Né? Nós fizemos no Intel isso. Sim. É possível ser feito. Nós fizemos aqui, deu certo, está funcionando, está produzindo resultado. Então essa é a minha projeção para o futuro. O fim das disciplinas. Muito bom. Que bom esse ponto, porque eu carrego uma visão do que eu ando também estudando, de uma frase simples que fala assim: as habilidades são as novas profissões. Acho que ela vem muito desse caminho que o Maurício levantou. Acho que a gente ainda vem muito com essa tendência de achar que a gente vai se formar, essa coisa da formação em algo muito específico. Quando, na verdade, o mercado, e aí eu quero trazer de propósito a expressão assim, o mercado, a realidade depois nos cobra, do que a gente chama hoje também de habilidades transferíveis, né? Então, o que eu estou aprendendo que é muito importante nesses 6 meses, nesse 1 ano? Agora, meu próximo projeto, que outras habilidades eu também preciso desenvolver? Então, a sua pergunta, Maíra, assim, no sentido do ensino superior, é cada vez mais de que maneira eu vejo conhecimento se transformando em experiência prática, mas com essa palavra habilidade entrando nesse jogo, que eu acho que universidades ainda também, no ponto de vista assim, histórico, ainda não trabalham tanto com essa questão de desenvolver as nossas habilidades comportamentais para aprender coisas novas. Então a gente falou ainda há pouco de currículo, mas também o quanto não ficar tão preso só a um currículo de especialidade daquele curso, mas quanto mais ampliar isso. E eu acho até que esse estímulo a descobertas por minha própria conta e risco. Não só se fala muito em protagonismo, mas parece que a gente fica muito refém, dependente. Hoje eu sou formada nisso porque essa instituição me trouxe isso. Mas o quanto você também foi capaz ali de pesquisar e descobrir, fazer essa curadoria de novos assuntos, que é um pouco do que o próprio mercado acaba nos pedindo na sequência, né? Sem dúvida, sem dúvida. E você, Raj? Eu tenho uma visão, assim, que complementa muito essa visão do Maurício e do Edu, porque se a gente também faz essa retrospectiva, eu acho que assim, a gente pode resumir de que educação no passado estava muito associada ao saber. Eu sei, é o conhecimento. Na minha visão, a educação no presente, e que algumas pessoas confundem com a educação no futuro, é saber fazer, conhecimento aplicado. Então, a gente precisa se provocar, quando a gente olha para essa varinha mágica e superpoder, como que a gente forma pessoas que são capazes de criticar suas próprias criações. Porque as criações vão sair do controle das pessoas com a emergência de inteligência artificial, coisas que a gente não teria capacidade de criar vão ser criadas. Sim. Por pessoas e por inteligência artificial. Então, essa capacidade de entender, de criticar e de poder entender implicações para a sociedade dessas questões vão ser muito importantes. E aí a gente vai numa linha de uma formação, por fim, à prova de futuro. Porque não é só sobre saber um conhecimento específico, não é só sobre saber fazer uma coisa, é saber criticar o que está acontecendo no mundo. Para mim, se resume, esse seria meu sonho de formação no futuro. Muito bom. E eu fico olhando assim, né, o Maurício mencionou o que a gente tem feito aqui com os nossos erros e acertos, né, porque é um modelo que a gente está aprendendo enquanto a gente está fazendo. E eu também não acredito em qualquer alternativa a isso, né, dizer assim, eu tenho qualquer instituição de ensino, vou me concentrar nisso, né, mas eu tendo a dizer qualquer organização em geral, que todo dia acorda de manhã e fala, tenho absoluta certeza do que eu tô fazendo o tempo inteiro, eu tenho certeza que isso vai produzir resultados máximos, tá mentindo, né? O mundo tá mudando rápido demais. O Nietzsche falava, o problema da verdade não é mentira, é a certeza. Exatamente. Então a gente orgulhosamente aprende com o que a gente tá fazendo aqui. E uma coisa que eu tenho observado de várias maneiras, por feedback das empresas que contratam nossos alunos, dos professores, conversando com os próprios alunos, que não foi uma coisa que estava no nosso design original, quando a gente pensou o modelo, mas eu acho que se a gente tiver que resumir o que a gente está formando aqui hoje, são alunos que sabem resolver problemas, das mais diferentes naturezas. Então eles olham para uma coisa e falam, que problema é esse? Às vezes ele é um problema relacional. Eu não estou me dando bem aqui nessa relação com o meu colega. Às vezes ele é um problema técnico, é um problema de programação. Às vezes ele é um problema de relação entre saberes, né? A tecnologia que eu estou desenvolvendo não está resolvendo o problema de negócio.
E aí ele vai e fala assim, então tá bom, o que que eu sei, já sei para resolver esse problema? O que que eu ainda não sei para resolver esse problema e onde eu posso buscar esse conhecimento. E esse conhecimento às vezes vai estar dentro de um livro, num paper, vai estar na IA generativa, vai estar numa conversa. Então acho que na minha, no minha varinha mágica, eu acho que a gente desenvolve o ensino superior, forma pessoas que olham para o mundo, escolhem problemas e decidem, tem metodologia para resolvê-los, aplicando esses saberes, aplicando o conhecimento que está disponível para resolver problemas. Porque o que a gente vai mais ter e mais tem é problema, né? Uhum. O dia inteiro, assim, todo dia tem uns 3 novos. E sabe uma coisa, Maíra, que eu enxergo disso, que a gente está conversando nesse momento? Quando o Raj falava, subiu essa lembrança. Eu gosto muito de estudar o mundo do design. A gente falava ainda há pouco também sobre essa ampliação de conceitos, né? Eu enxergo que isso que você trouxe agora é muito esse aprender a pensar Uhum, como um designer pensa. uhum, Porque acho que a gente enxerga muito design ainda como só profissão. Por isso que eu disse na fala anterior, as habilidades são as profissões. uhum, Se a gente pensasse mais como um designer pensa, e designer é uma palavra que remete à estratégia, uhum, que foi quando você falou resolver problemas. uhum. Acho que o ensino superior podia trazer, independente de que carreira eu estou escolhendo aí priorizar, esse pensamento macro, aprender a pensar como designer, que é essa capacidade de resolver problema, desenhar soluções e por aí vai. Legal. Bom, não dá para falar de futuro da educação sem falar de IA generativa, né, acho que, enfim, são tantas coisas que a gente poderia falar, mas eu queria que o Maurício, do mesmo jeito que você fez uma retrospectiva um pouco, né, da educação como um todo, ensino superior como um todo, dá assim para os leigos aqui, que, como nós, e que estamos aprendendo, quem está nos assistindo, é, um raio-x do que está acontecendo com IA generativa no mercado e depois em educação. É engraçado, tem uma consultoria americana famosa, que é Gartner, que ela tem um negócio que chama Hype Cycle, que é o ciclo do hype, que fala que toda tecnologia tem um pico das expectativas infladas, depois baixa, tem o vale da desilusão, depois tem o platô da produtividade. Sempre tem isso, quando vem uma tecnologia tem o pico e tal, né. Quando começou essa história de inteligência artificial, por exemplo, eu faço muita palestra, você sabe disso daí, eu faço palestra quase toda semana, tal, e sempre fiz muita palestra. Quando começou esse negócio, aumentou muito a demanda, eu falei: "Bom, vai passar o hype, e esse negócio vai baixar". Só que não baixa, não baixa. Nós já passamos 2, 3 anos desde que começou essa história do ChatGPT, então só que tem muita gente se frustrando com os resultados. Então nós estamos simultaneamente no pico das expectativas infladas e no vale da desilusão. Não No cabe, paradoxo. não cabe nisso daí. Então, o que está acontecendo hoje é o seguinte: a inteligência artificial generativa não tem nada a ver com aquela inteligência artificial anterior, que era do machine learning, do ciência de dados, apesar de delas compartilharem tecnicamente algumas coisas, em termos de impacto à sociedade, nos negócios, elas são completamente diferentes, são coisas diferentes. Uma era coisa do domínio do cientista de dados, agora está afetando todo mundo. Então, o paradoxo que nós estamos vivendo agora é o seguinte: ela está tendo uma massiva adoção orgânica, todo mundo está usando, alunos usam, professores usam, e a escola não sabe exatamente o que fazer com isso, né. Então eu acho que é esse contexto que a gente está, que eu falo que é expectativa inflada e desilusão, por quê? Porque existe uma barreira do conhecimento mais técnico do que pode ser feito, do que não pode, e não é muito fácil você passar essa barreira. Então eu diria exatamente isso, que a gente está nesse paradoxo, todo mundo usando, todo mundo empregando, e a escola pensando como é que vai fazer, tal, e muitas das iniciativas, principalmente as primeiras iniciativas, foram no sentido de proibir, o que é absolutamente inócuo, não tem como imaginar. Irresponsável, né? Não É, adianta, né? E agora, como lidar com isso? Porque ela vai obrigar a reformulação de muitos processos pedagógicos, particularmente a avaliação, como que a gente avalia aluno. Você imaginar que o aluno não vai usar IA para fazer uma atividade que você pediu, todos aqueles processos pedagógicos que implicavam no aluno fazer sozinho, em casa, ou fazer sem aquela supervisão direta do professor, esses estão profundamente impactados, Uhum. profundamente impactados. Não dá mais para ser do mesmo jeito. E é difícil você criar processo de outro jeito. Por isso que é como se a gente falasse assim, tem um autor aí que eu gosto, que ele fala o seguinte: é como se todo mundo estivesse numa piscina, uns estão de calção, outros estão sem calção. A água baixou e mostrou, É entendeu? isso, E mostrou isso quem estava preparado e quem não estava preparado. E isso tem a ver com o processo pedagógico. Se o teu processo pedagógico é um processo tradicional, ensina isso, decorou isso, faz a prova isso, a IA vai impactar muito, vai impactar Uhum. muito. E posso falar uma máxima do Maurício, interessante isso, porque você falou uma coisa, Maurício, que é interessante. Está todo mundo usando.
com todo mundo usando a mesma tecnologia, o mesmo recurso, a mesma capacidade de criação, claro, com habilidades por trás um pouco diferentes. O conceito, a régua de excelência mudou muito também. Assim, o que é excelência quando todo mundo está usando isso, né? E aí eu estava pensando no exemplo que aconteceu essa semana, muito curioso, muito simples, assim, uma pessoa me falou assim, dá uma olhada nesse post do LinkedIn de uma posição nova que eu tô ocupando. E assim, era um texto muito bem feito, muito bem feito. Há 10 anos, eu teria achado esse texto maravilhoso. Maravilhoso. Nossa, que texto maravilhoso, assim, trazabilidade. Ficou muito claro que ele foi produzido por IA. E aí, na minha visão, assim, ele estava pobre, estava rico, sem autenticidade. Então, assim, o conceito de excelência, a mesma criação, num período de tempo de 10 anos, perdeu a qualidade. Então, assim, isso conversa muito, assim, a água vai cair, então, assim, a gente vai ver quem, de fato... Tá pelando. E se você parar pra pensar, né, eu acho que todas essas coisas, assim, cataclísmicas, né, elas têm uma função, né? Uhum. Elas acontecem porque e eu acho que a função da IA generativa, na minha visão, falando do ambiente educacional, vai ser separar os bons do resto, entendeu? Eu falo assim, quem tem competência pedagógica, coragem, visão, vai mobilizar para pensar o que é educação para o futuro, porque a gente ainda continua, porque a gente fica comparando muitas vezes o que a gente tem com o ideal. Então, no mundo ideal, você vai produzir um conjunto de experiências de ensino e aprendizagem, vai avaliar e essa experiência essa jornada acadêmica de um aluno vai prepará-lo para aquilo que ele se propôs a fazer, ser médico, ser advogado, ser o que quer que seja. Quando você olha a alternativa, não é isso. A alternativa é, ele decora um monte de coisa, ele faz a prova, ele passa na prova, ele termina o ano, e não tem a menor ideia para que aquilo serve. Do minuto que ele não usa aquilo... Eu adoro, como chamam as briófilas, eu adoro essa brincadeira que o Maurício faz. Eu falo que a gente deveria ser apto de sair na rua e reconhecer o flamboyance, bipiruna, tudo, mas a gente aprende briófitas, pteridófitas, angiospermas e gimnospermas. Verdade. É isso. Alguém sabe? Que é isso? Não, ninguém sabe. Vocês estudaram. Então, nós estudamos, a gente fez prova disso, tá no currículo. É igual a fórmula de Bhaskara. Todo mundo... Peso molecular, massa molecular. Por que a gente ainda está em Atômico, 2025, século XXI, ainda falando disso, colocando isso como algo obrigatório, né? Não, e assim, é importante saber isso, pô, com certeza é importante, mas é o que a gente deveria estar priorizando, porque a gente sempre fala, né, Maurício, currículo é uma escolha, não cabe tudo, então, e que peso, que importância que isso tem, à medida que está tudo disponível agora, de uma maneira cada vez mais fácil e organizada, através de IA generativa, realmente, só saber essas coisas, saber pra quê, né? Pra que eu preciso saber isso, né? A não ser que eu vá ser biólogo, que eu vá... Porque o cérebro do ser humano, o ser humano tem 200, 300 mil anos de evolução. E o cérebro foi treinado para descartar o que não é relevante. Foi assim que ele sobreviveu na natureza, na selva lá e tal. Então a gente continua com essa herança genética. Se aquilo não for relevante, se aquilo não fizer sentido, ele vai ser descartado. O desafio do educador é criar relevância. Despertar a curiosidade e criar relevância. Você vê diferente? Eu vejo o ponto que o Maurício colocou agora com a fala do Raj anterior, a palavra criatividade na mesa aqui, nessa nossa conversa, né? O quanto a gente também tem utilizado a IA como esse estímulo da criatividade. Porque saber fazer uma pesquisa, saber concatenar uma pesquisa com dados da realidade, que aí entra junto com a palavra criatividade o pensamento crítico, esse pensamento analítico, e aí o exemplo do Raj foi excelente. Até que ponto a gente fica só refém, de novo, dependente de uma nova inteligência, sem que a nossa inteligência humana não seja capaz também de filtrar. Eu acho que a palavra filtro aí nessa nossa conversa ela é bem importante, sabe? E para isso acontecer, eu enxergo um jogo assim paralelo. Incentivar o uso da IA, ok. Mas e quando eu não tenho essa tecnologia, como eu faço também para desenvolver meu poder de criticidade, meu poder de criatividade, né? Senão daqui a pouco é uma imaginação que eu tenho, é de que a gente não tem essa capacidade como o Raj percebeu. Caramba, isso aqui não é bem um texto escrito só, sem a utilização de uma inteligência. Talvez daqui a pouco a gente já esteja tão imerso nesse processo que a gente não tenha mais essa capacidade de filtro, sabe? E se vocês tivessem que, assim, dar 3 conselhos para um jovem, uma jovem de 17, 18 anos que tá nessa transição, né, do ensino médio para a escolha do ensino superior,
que 3 conselhos vocês dariam? Invistam em quê? Gastem tempo com o quê? Não se preocupem com tal coisa. 3 coisas que eles não podem passar os próximos 5 anos sem olhar, sem dedicar energia, atenção, foco. É algo meio óbvio, assim, mas o primeiro deles é faça uma faculdade. Uhum. Eu sou da turma que não acredita que o diploma não vale, não tem peso, você pode criar uma jornada. São exceções e são quase apostas lotéricas quando você vê pessoas de grande sucesso que não fizeram uma formação universitária se darem bem na carreira, na vida, na sociedade. Então, meu primeiro conselho, faça uma faculdade. Segundo é que eu vou puxar um pouco a sardinha para o Intel, né, assim, um pouco, porque assim, eu vejo uma formação em uma área de tecnologia com uma aposta muito certeira. Uhum. Assim como o jovem no passado a gente falava para o jovem, faça uma carreira em administração, algo mais generalista, computação é o que vai dar essa possibilidade para ele se abrir para outras áreas, outros conhecimentos. Então acho que faça uma faculdade, se puder, e se você gostar, tiver afinidade, claro, tem muitas outras faculdades, faça uma em computação e tem várias áreas. Antigamente você falava assim, fazer um curso de computação. Hoje você tem 5, 10 cursos de computação que você pode escolher entre eles. E a terceira escolha é não se prenda só ao mundo de computação. Uhum. Então, assim, seja muito curioso para explorar outros mundos, porque todos os mundos estão conectados com a educação. Saúde, governo, economia, agronomia. Então, assim, tenha curiosidade para explorar esses mundos, porque talvez você não trabalhe com computação hard, trabalhe nesses outros mundos, setores, mas que o seu conhecimento de tecnologia vai fazer muito sentido. Muito bom. Posso seguir? Claro. Eu queria pensar na palavra imaginação, assim. A gente não perder a nossa capacidade de imaginação, mas sendo cada vez mais ousado ou ousada de querer conhecer tecnologias novas, mas talvez a tecnologia mais primitiva seja a mais importante nesse conselho, que é trocar com pessoas. A tecnologia humana de conhecer pessoas e principalmente pessoas de realidades e ambientes e cenários diferentes dos meus. Uhum. Acho que pessoas criando redes. E aí a palavra que muita gente trabalha hoje, né, como um grande polo de aprendizagem é comunidade. Uhum. Então, se eu puder, dica para quem está nessa fase de ensino superior, também migrando para entrar em mercado de trabalho. Como é que eu conheço novas pessoas de realidades diferentes, que estão aprendendo com situações diferentes, que eu não vivenciei aquilo Uhum. e que eu possa trocar e ouvir. Então, quando eu disse imaginação, é imaginar também mundos diferentes dos meus, a partir de vivências diferentes das minhas. Eu acho que é uma troca excelente aí de um conselho importante. Como segunda coisa, eu vejo muito isso como uma grande habilidade também nossa, humana, de troca, que é essa capacidade de conexão. Então, acho que imaginar mundos diferentes para eu poder conhecer ambientes diferentes, mas isso gerando também o que eu chamo de colaboração. Então, acho que essa vivência com mundos diferentes, mas para eu ser capaz de conviver em ambientes diferentes, para ter colaborações diferentes. Acho que o mercado de trabalho depois acaba nos pedindo isso. Então, se nessa transição já aprender a colocar isso em prática, acho fundamental isso para o futuro também. Muito bom. E você, Maurício? Bom, primeiro, seguinte, uma faculdade não é uma sentença, né? Então, assim, isso é primeiro. Se você vai fazer uma faculdade, não quer dizer que você vai ficar naquilo o resto da sua vida e não vai poder mudar de carreira, não vai poder Perfeito. fazer outra coisa. Então, tira aquela pressão que você não pode errar nessa escolha. Não é assim, Perfeito. né? Eu sou médico veterinário de formação, muita gente sabe, e trabalho com tecnologia hoje. Quer dizer, assim, Que demais. é uma coisa. E fui veterinário durante 20 anos. Trabalhei com bovino, tal, ia pro curral, botava bota de borracha, tal. Adoro a minha profissão, continuo por dentro ainda muito ligado aos animais, tudo. Mas uma carreira, o vestibular, o processo seletivo não é uma sentença. Tire essa pressão de você não pode errar, eu tenho que escolher essa carreira, porque senão não vou ter tal, né? A segunda coisa é o seguinte, não faça planos. Não precisa fazer plano, né? É muito mais importante o caminho do que a chegada, né? Então, se você prestar mais atenção no caminho e menos na chegada, você vai conseguir fazer isso que eles estão falando aqui, curiosidade, interação com outras pessoas e ver coisas, né? Abrir a cabeça. Por quê? Porque se você está olhando só o futuro, você não enxerga o presente. Quem vive no futuro vive angustiado. Quem vive no passado vive... Não, quem vive no futuro vive ansioso, né? Quem vive no passado vive melancólico. Tem que viver no presente. Então, olha, prestar mais atenção no caminho, né? E a última dica é o seguinte, não tem mágica, tem que estudar. Não tem não tem nada que vai substituir você estudar. Tem que sentar e estudar, seja o que for. Então, você nunca pode parar de estudar. Eu tenho 64 anos de idade, continuo estudando, todo dia eu estudo.
Eu me formei, como eu disse, eu me formei em veterinária, fiz 4 pós-graduação, fiz residência, fiz mestrado, fiz doutorado, fiz MBA, depois fui estudar em Stanford, fui estudar no MIT e continuo estudando. Então não pare de estudar, porque isso não inventaram ainda, não tem jeito, né? A pior coisa que tem é você ser um cara muito legal e não ter substância, não ter conteúdo. E esse conteúdo só vem com estudo. Muito bom. Posso dar uma dica bônus? Antes eu quero só 3, mas essa conversa me fez pensar em algo muito importante, assim, quando a gente fala de orientação de carreira para jovens. A gente gasta bastante tempo escolhendo o curso. E, de novo, como o Maurício falou, assim, esse curso não é uma sentença. Carreiras cada vez estão menos lineares, as pessoas estão tendo múltiplas carreiras ao longo da sua trajetória profissional, então, assim, concordo com essa dica. Mas, nesse processo de pensar no curso, na escolha, a gente acaba esquecendo de 2 aspectos muito importantes na hora de estudar as instituições e os cursos, que é o currículo e a metodologia. Isso é uma dica muito importante. Eu, no passado, eu só olhei para rankings, vi que era uma escola boa, mas tive dificuldade com a metodologia daquela universidade. Não me identifiquei completamente. Terminei, concluí, mas não foi uma jornada muito prazerosa. Então essa é uma dica que eu vejo que muita gente subestima. Qual que é a metodologia que aquela universidade, faculdade usa? É mais prática, mais teórica? E qual que é o currículo? Nesse currículo tem aspectos de formação de criatividade, inovação, que aqui no Intel a gente chama de conhecimentos e competências de liderança. Então é importante, assim, seja no Intel ou outro lugar, que vocês estudem currículo e metodologia das instituições e cursos que vocês estão considerando. Rapidinho, posso fazer só uma classe? Desculpa, mas eu te atropelei. Imagina, vai lá. Pegando o gancho do Maurício com o Raj agora, quando o Maurício falava, eu pensei numa analogia assim muito simples. Parece que quando a gente entra numa universidade, como se a gente estivesse entrando no ônibus, mas pegando esses ônibus que são intermunicipais, que vêm com aquelas cortininhas, talvez a gente tenha a tendência de entrar nesse ônibus e confiar tanto nesse processo dessa metodologia e universidade que a gente está, aí a gente fecha a cortininha e vai na viagem. Mas talvez o conselho abra essa cortininha e olhe também um pouco para fora. Então uma dica muito prática, talvez, quando eu falei de conhecer pessoas e realidades diferentes, é um pouco disso agora que o Raj trouxe. Estou nessa instituição, mas como é que as outras instituições estão fazendo? Como esses outros alunas estão estudando? Como é que é o tipo de conhecimento que eles têm? Vamos trocar? Então, criar uma espécie até de frequência, assim, uma vez por mês. Eu vou criar um hábito de entrar numa certa rede social, um LinkedIn da vida, um fórum, para ver como é que as outras pessoas estão estudando. Caramba, do outro lado as pessoas fazem desse jeito. Então essa analogia de não entrar no ônibus, né, e ficar só acreditando nessa viagem, desse percurso, mas deixa eu olhar ali por fora também o que as outras pessoas estão fazendo. Acho uma estratégia interessante. Bom, se eu puder adicionar ao que vocês colocaram nesse momento de escolha, eu concordo 100% que não é uma sentença, mas também acho que ambientes nos ajudam a florescer ou não. Né? Então, olhar para a escolha da universidade, olhando que ambiente é esse, que valores são praticados ali, quem são as pessoas que você vai conviver, são pessoas melhores que você, são pessoas com quem você pode aprender, porque o aprendizado muitas vezes ele se dá muito mais nas relações do que necessariamente no momento instrucional de sala de aula, que tem um valor imenso, mas não se resume a isso. Então, olha o ambiente, quem são as pessoas com quem você vai conviver, que valores são praticados ali. Então, essa seria a minha primeira dica. A segunda dica vai um pouco na linha do que o Maurício trouxe da questão do estudar, que assim, 100% das carreiras e empreendimentos bem-sucedidos são fruto de consistência. Todo dia você acorda e faz algo. Todo dia você acorda e faz algo. Então, a gente aqui, hoje o Intel é considerado uma iniciativa muito bem-sucedida. Um dia isso aqui não foi era nada, era um PowerPoint. Como que a gente chegou até aqui? Pessoas brilhantes, dinheiro, investimento e consistência. Todo dia a gente acorda, e todo dia a gente vem, e todo dia a gente enfrenta os problemas, e todo dia a gente cria novas visões, todo dia há 7 anos. Todo dia. Então, achar que você vai fazer a faculdade que for e que milagrosamente você vai ter uma ideia um dia, e automaticamente essa ideia vai virar uma startup, um unicórnio, isso não existe nem em filme. Até para fazer filme dá trabalho. Precisa de consistência. Então, eu acho que essa consciência da importância da consistência para você fazer algo grandioso, seja lá o que for, chegar nos seus objetivos de vida e de carreira. Muito bom, eu preciso liberar vocês, porque vocês ainda vão dar palestra hoje. Como eu falei, a gente está aqui no Intel Day, que é o dia que a gente recebe candidatos e famílias. Então, Raj, como sempre, uma alegria, um prazer. Obrigada. Maurício, obrigada. Edu, obrigada. Vocês querem falar mais alguma coisa antes da gente encerrar? Tá bem?
É bom. Já falou tudo que Já você tinha que falar? Você bastante. também? Aprendi. Aprendeu? Acho que é bom sempre reconhecer, né, quando a gente está em qualquer ambiente assim, como é gostoso, uma troca simples, rápida, aprendendo sempre. Muito bom. Muito bom. Então, encerro aqui mais um Intellicast. Para quem nos assiste, nos acompanha, obrigada e até o próximo. Valeu!